E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista reencarna e fica muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista que um dia acaba se deparando com uma deusa. Ela revela que ele morreu em um acidente, como em toda a sua vida. Ele não fez ações más, e quando completou 18 anos de idade perdeu seus pais passando por vários problemas. Como compensação ele iria receber um tratamento especial na sua nova vida. Uma família rica, aparência boa e talentos excelentes. E ele poderia ficar com todas as suas memórias da sua vida passada, porém ele não vai reencarnar na Terra novamente. Mas logo ele descobre que sua irmã, que tinha morrido junto com ele, já tinha reencarnado no mesmo mundo que ele iria. Mesmo ele pensando que finalmente ia se libertar daquele demônio, ele teria que retornar para o lado dela novamente. Mesmo não querendo reencarnar sem escolhas, ele é mandado para esse novo mundo, com aquele monstro que o trancafiou por 5 anos. Após isso ele renasce em outro mundo como um bebê. Ele tinha vindo parar em uma família bastante amorosa, sendo que ele mais queria, e mesmo não sendo filho verdadeiro deles, ele vai fazer de tudo para se tornar o verdadeiro, sendo agora conhecido como Jack. E para que o demônio da sua irmã não encontre ele vai ter que se esconder ao máximo e não chamar atenção. E ele vai usar suas novas habilidades para proteger sua nova família. Com isso, com o passar do tempo, ele vinha treinando ao máximo para se tornar mais forte. E agora, sendo chamado de Jack em um novo mundo de fantasia, ele está decidido que não vai mais se tornar um prisioneiro da sua irmã. Porém ele logo descobre que o destino está totalmente contra ele. E para sobreviver e ajudar sua nova família, ele vai ter que aprender a usar seus novos poderes contra sua irmã, que mais se parece com um demônio sanguinário. Nesse próximo mangá, a história se passa em um mundo onde 4 poderosos guerreiros conseguiram derrotar o rei demônio. Por causa disso eles ficaram conhecidos como heróis, e com isso o rei reconheceu a força deles e vai conceder a eles títulos adequados aos maiores feiticeiros, os 4 imperadores. Esse título só é dado àqueles que são de sangue nobre, e entre eles estava o protagonista, conhecido como Sage, que apesar de não ser um nobre, ele ficou reconhecido pelo rei como o imperador do trovão. Ele viajava junto com a filha do rei demônio, pois foi um pedido da rainha antes de morrer para cuidar dela. Mesmo não tendo muito tempo, ele ainda queria ser o mago mais poderoso desse mundo. Mas isso parece que não vai se tornar possível, pois entre os imperadores ele era o mais fraco. Um dia o imperador das chamas acaba descobrindo um meio de distinguir a compatibilidade da magia demoníaca, onde a magia é dividida em 4 elementos, e antigamente os alunos demoravam um longo período para determinar suas compatibilidades. E agora com esses testes, eles podem treinar sua especialização muito mais rápido e ficar muito mais forte. Pouco tempo depois Sage decide fazer esse teste, porém mesmo sendo o imperador do trovão, ele não tinha compatibilidade com nenhum elemento, e com isso ele não vai conseguir ficar mais forte. E finalmente ele entendeu porque ele não conseguia alcançar os outros imperadores. Quando ele estava em sua cama com muita raiva de tudo isso, ele acaba adquirindo uma nova habilidade de reencarnação. Mesmo ele podendo escolher novas habilidades na sua nova vida, ele apenas escolhe ir com seu grande conhecimento sobre magia, e com isso ele reencarna em um jovem garoto, e rapidamente ele vai fazer o teste de compatibilidade. Porém ainda estava sem compatibilidade. Mas esse não é um problema para ele, pois agora ele pode treinar todos os elementos e ficar muito mais forte. Com isso ele entra em uma academia de magia, e usando todo o seu conhecimento, ele vai chegar ao topo desse mundo desta vez. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista, conhecido como Lambert, um dos grandes generais do reino de Hergios, porém ele acabou sendo suspeito de traição, mesmo ele tendo feito de tudo pelo Lorde. Apesar do seu enorme poder e carisma sendo o herói número 1, eles acreditam que após a guerra terminar ele irá denunciar o segredo do Lorde, e após isso usurpar o trono. Com isso decidiram matá-lo jogando de um penhasco, porém para sua surpresa ele percebe que ainda estava vivo, mesmo caindo de uma enorme altura, onde ele vê 2 pessoas misteriosas. Logo após isso seu corpo começa a se mover sozinho. Ele logo descobre que renasceu como um morto-vivo, onde estão planejando usar vários mortos-vivos para destruírem o reino de Hergios e transformar os cidadãos em escravos. Mas Lambert era diferente, pois mesmo sendo um morto-vivo, ele ainda possuía consciência, dizimando um dos magos com apenas um ataque. Após isso o outro mago usa uma magia de petrificação nele. Mas é neste momento que Lambert mostra sua imensa força, anulando o feitiço, e também todos os
os outros jogados nele, e com apenas um ataque, ele parte o segundo mago ao meio, e agora com esse novo corpo de morto-vivo, ele está decidido que vai ser a espada que punirá aqueles que vão contra a paz. Com isso ele vai partir em uma nova jornada no reino de Régis para ajudar as pessoas de bem, enquanto desfruta uma nova vista pacífica do reino. Mas logo ele descobre que as pessoas para quem ele servia na verdade são seres malignos e vão mandar vários assassinos poderosos para matá-lo. Com isso ele vai ter que usar todo o seu poder do maior herói que viveu nesse reino juntamente com seu novo corpo de morto-vivo para assim encontrar a verdadeira paz do reino de Régis, e aqueles que seguirem o caminho do mal será dizimado sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista que um dia acorda com uma mulher na sua frente, falando que ele vai ser reencarnado. Ela fala ser uma deusa, e como ele teve uma morte deplorável como compensação, ele vai ter a oportunidade de ganhar uma habilidade rara de um sistema de gacha. Para sua sorte ele acaba conseguindo um super raro, onde ele ganhou a habilidade de composição de toxinas. Ela fala que essa habilidade é muito forte contra toxinas, sendo capaz de destruir qualquer bactéria ou veneno. Ela também fala que o mundo no qual ele vai reencarnar é de fantasia com muitos monstros e magias. Após isso ele renasce em uma família que controla um dos maiores territórios da cidade portuária, que tem muita influência sobre a capital. Seu meio-irmão possuía uma habilidade preciosa chamada de Cavaleiro Sagrado, com isso seus pais dão muito mais atenção a ele. E após usar sua habilidade de destruir toxinas, como sua mana é bastante baixa ele acaba passando mal. Com isso ele decide que não vai mais usar essa habilidade e apenas passar seus dias treinando como uma espada. Porém sua força física não era das melhores, e para não ficar para trás ele decide que vai surpreender seus pais trabalhando arduamente, mais do que qualquer outra pessoa para ficar mais forte. E as coisas começam a mudar quando um vendedor vem à sua casa com uma pedra mágica. Como ela tinha um cheiro doce ele decide lamber essa pedra para ver se era doce e para sua surpresa ela tinha um sabor muito bom. No outro dia no seu treino de espada, ele percebe que sua força aumentou muito onde ele conseguiu cortar ao meio uma armadura com uma espada de madeira. Mesmo não sabendo como seu poder aumentou tanto ele decide que vai iniciar uma nova jornada nesse novo mundo em busca de ficar mais forte e com a ajuda da sua habilidade muito rara e das pedras mágicas, ele vai mostrar para todos que ele pode se tornar o guerreiro mais forte desse mundo. Para finalizar ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Alta, um jovem muito talentoso onde quando ainda era muito jovem ele já tinha se tornado o primeiro oficial do exército que vivia apenas no caminho da espada. Na sua vida passada ele era um poderoso guerreiro e para ver o quanto forte ele poderia ficar ele começou uma jornada ao redor do mundo, lutando contra poderosos guerreiros e mercenários, derrubando todos na sua frente e rapidamente ele ficou conhecido como o Santo da Espada. Porém mesmo sendo tudo isso ele não tinha pessoas que podiam chamar de família ou amigos e com isso sua vida ia acabar sozinho. Mas após sua morte por sorte ele acabou reencarnado em um jovem garoto e usando suas habilidades e conhecimento mágico da sua vida passado ele vem trabalhando como um cavaleiro do país por 2 anos e graças ao seu poder mágico suas habilidades da espada se comparam com a da sua vida passada quando ele era um santo da espada. E agora como ele renasceu ele está decidido a aproveitar seu poder da melhor forma possível, onde ele quer se divertir e juntar dinheiro para viver uma vida tranquila. Mas ele acaba recebendo uma missão da sua comandante, onde ele tem que ser guarda-costas de uma jovem garota conhecida como Iris e como estava pagando bastante dinheiro ele acabou aceitando. E com isso ele tem que frequentar a academia de ensino superior onde a maioria são de alta classe. Iris é uma dos 4 principais nobres do reino conhecida como a Princesa da Espada Santa, onde ela tem o sonho de se tornar uma espadachim que não perderá para ninguém. E agora Alta se torna um professor dessa academia e como ele é muito jovem, todos começam a reclamar dele, mas com isso ele decide que vai fazer uma batalha simulada com todos da sala e ele promete se perder ele vai embora. Após a batalha começar ele derrota vários facilmente e logo após isso ele começa seu duelo com a Santa da Espada e mesmo ela sendo muito poderosa nem consegue tocar nele. E agora Alta começa sua nova missão como um professor nessa escola para proteger Iris de ameaças futuras que aparecerão.